7h50, muito boa noite. Achou que a gente não ia aparecer nessa segunda-feira, né? Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da Central da Notícia, no centro de Jaú, retransmitindo para as páginas parceiras o que foi destaque no final de semana. E hoje tem informação muito bacana, tanto para você que ainda não tirou o seu título de eleitor e principalmente também para você que precisa fazer o seu alistamento militar ou não. Tudo isso com a bagunça dos noias a partir de agora no nosso boletim. (7h51), boa noite mais uma vez para você. Você já está vendo, estamos com Dani Rodrigueiro aqui mais uma vez. Você vai ver só o quanto, além de opinar, ela vai te ajudar, nos ajudar, porque é prestação de serviço, é coisa que todo mundo devia saber e não sabe. Você vai ver, é só acompanhar até o final desse boletim, que hoje vai ser um pouquinho mais curto. A gente vai começar falando a respeito das bruxas soltas no final de semana. Infelizmente o Lazinho morreu lá em Itapuí depois que o carro dele caiu próximo aonde a balsa atraca, no sentido Itapuí-Boracéia. Teve também carro que caiu no córrego dos Pires em Jaú, teve motorista bêbado que bateu em carro estacionado, a bruxa literalmente solta para os motoristas que não souberam se comportar direitinho no final de semana. É só para passar o assunto. No feed da Central da Notícia e das páginas parceiras você tem as notícias completas. Agora a Dani já vai começar falando com a gente. Antes de mais nada, Dani, boa noite, obrigado, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todo mundo. E as bruxas? Porque quem estava solto eram os bruxos. Bruxas só fazem coisas boas. Ah, tá certo. Eram os bruxos que estavam soltos no final de semana. Obrigado pela correção. Dani, a gente tá com um problema sério. Jaú tá pedindo socorro literalmente, porque assim, não se sabe mais o que fazer. Se é jauense, anda pela cidade, vê a quantidade de noias. Lembrando, a gente sabe distinguir o que é noia, o que é morador de rua, o que é usuário apenas de droga e tudo mais. Os noias são aqueles que tacam fogo em caçamba, os noias são aqueles que colocam faca em você para te roubar, que riscam seu carro se você não der dinheiro para eles no centro da cidade. Esses são os noias. Por mais que tenha gente que não goste, que use esse nome, tem o que fazer, tem solução, não tem, Dani? Gente, essa questão das pessoas em situação de rua é uma situação muito delicada, a gente precisa entender e a gente precisa ter coragem de conversar sobre isso. Essa não pode ser uma decisão exclusivamente de um ou de outro município. A gente precisa pensar isso em termos regionais. Falamos outro dia que somos uma região agora e somos o centro pensante dessa região. Então a gente precisa organizar as prefeituras, precisa organizar a população, mas vamos olhar para dentro da nossa cidade e compreender o que é que está acontecendo aqui. Nós temos muitas pessoas em situação de rua, que estão em situação de rua porque perderam as condições mínimas de dignidade na pandemia. Isso não é uma conversa, isso é fato. Tem gente que foi despejado, que não tem para onde ir, a situação é muito grave. Mas também tem gente com problema de saúde, com problemas de transtornos mentais e que estão sem medicação, sem o atendimento adequado nesta área. Tem também as pessoas envolvidas com álcool, com drogas e que acabam aí usando da violência para poder manter o vício. Tudo isso, gente, tem que ser olhado dentro de um plano maior. Há algum tempo a gente vem falando isso, nós precisamos de um plano de ação, nós precisamos coordenar ações, desde a iluminação pública, de colocar guardas municipais e pedir o auxílio da Polícia Militar em pontos estratégicos, saber horário, o trânsito, se vai para a direita, se vai para a esquerda, tudo isso tem que ser coordenado para que a gente possa pensar essa questão de bem-estar da população e de bem-estar também desse cidadão que está em condição de rua. Porque
nós não podemos achar que esta pessoa não merece dignidade. Nós precisamos resolver a questão. E a questão se resolve com planejamento. Tem solução? Tem solução, mas ela não é pontual. Não adianta falar, vou tirar daqui, vou colocar ali, vou levar todo mundo para fora da cidade. Não vai rolar, não vai resolver. Nós precisamos de um plano ordenado de ação, organizado, para a gente poder entender o que fazer. Primeiro lugar, a gente precisa saber quem são essas pessoas, quantas são, quantas pessoas tem. Ah, mas é impossível saber. Tá, mas a gente precisa de um parâmetro. Onde é que elas estão comendo? Qual é o local onde a gente, enquanto sociedade, pode indicar para essa pessoa comer? Hoje eu conversava com uma pessoa agora à tarde que me relatou um evento de um senhor que precisava se deslocar, não sabia o que fazer, e aí essa pessoa, um empresário da cidade, deu comida para ele e orientou que ele procurasse lá na rodoviária um serviço adequado para ele poder ter o transporte para a sua cidade. É uma pessoa que não era de Jaú, estava aqui e precisava se deslocar. Era uma pessoa em situação de rua e com uma necessidade muito grande e não sabia o que fazer. A minha pergunta é, se você, cidadão, está na rua e quiser ajudar alguém, você sabe o que fazer? Você foi orientado a como ajudar? É isso que é um plano organizado, Boni. Nós precisamos ter uma dimensão. Quem são essas pessoas? Como nós podemos ajudar? E isso parte de uma organização. Que, eu volto a dizer, só a Polícia Militar não resolve, só a Prefeitura não resolve, só a Associação Comercial não resolve. Precisa que todo mundo junto organize uma estratégia e que esta estratégia seja levada para a população para que ela possa saber orientar. Do jeito que está, só piora. Vai deixando, só vai acontecer tragédia. Eu até comentei com o Luizinho Andreto, que nesse momento deve estar na sessão, não sei se a sessão já acabou. Eu falei, Luizinho, seria tão mais fácil se a gente tivesse alguém daqui para fazer a ponte com a gente em São Paulo e fazer um manifesto popular. Eu garanto que a população, sem problema nenhum, assinaria um pedido, mas infelizmente nós não temos quem nos represente em São Paulo. A gente precisa ficar contando com ajuda, com favor, implorar, mendigar ajuda, porque assim, tendo um representante direto, a gente consegue, não é que vai ser assim resolvido o problema, mas verba para a criação da guarda municipal, verba para colocação de câmeras na cidade, porque ó, 2 córregos tem câmera, vídeo monitoramento. Itapuí, Torrinha estão instalando vídeo monitoramento. Como o Jaú não consegue? Faltam políticas públicas, faltam representantes que possam trazer de fato esse dinheiro e não ficar a gente comemorando, não que a gente não seja grato, mas a gente fica sempre comemorando, 50 mil, o deputado mandou 50 mil pro Amaral Carvalho, 50 mil para Santa Casa, e assim, falta esse contato direto com pessoas, no caso, os nossos representantes no Estado e até na capital federal, para que possam facilitar tudo isso. E nesse, como a Dani estava dizendo, né, seria uma força-tarefa, uma coisa coletiva, a gente poderia incluir, inclusive, a educação, ou a falta dela nos momentos atuais. Ontem, por exemplo, domingo à noite, a gente tem imagens aí de adolescentes de 10 a 16 anos, mais ou menos, que vão para frente do Jaú Shopping, enchem a cara, viu, depredando ônibus. Criança que era para estar em casa. Como é que... É complexo, mas é possível resolver. Educação, é aquele negócio, a pai e mãe educa, a escola ensina. É um processo longo, como você disse, né? E aí a gente vê, por exemplo, essa questão do vídeo monitoramento, né? Então, qual a diferença, na realidade até tem, né? Entre colocar fogo numa caçamba de lixo e colocar fogo num ônibus. Aí, se é o fogo numa caçamba de lixo que é posto por um morador de rua, a gente olha com uma indignação, parece muito grande. Aí, se é uma juventude colocando fogo na porta de um ônibus, na porta do shopping, depois de beber e tudo mais, aí a gente não tem a mesma indignação. Me parece que é até pior,
Sim, na minha visão, sim, é até pior. Sim. Porque essas pessoas têm acesso, essas pessoas têm condições melhores, né, minimamente melhores que seja, e aí por que está colocando fogo num ônibus? Então, quando você tem esse plano organizado, que é um plano de segurança, você vai ter, por exemplo, condições de ter mais tranquilidade para as meninas andando na rua, porque há uma vigilância permanente. A iluminação tem que fazer parte disso. Então, tem que conversar com os engenheiros, com a Associação dos Engenheiros, com o Conselho Regional de Engenharia, para que eles tragam as informações. O trânsito tem a ver com isso, porque a rua não pode ficar em determinados pontos vazia, né, sem ninguém. Então, dependendo da mão de direção, aquela rua pode estar num determinado momento do dia sem ninguém, o que facilita a ação de criminosos. Então, segurança pública não é um assunto de polícia ou de um ou outro político. Segurança pública é um assunto que tem que ser pensado conjuntamente e tem que ser pensado com uma visão regional. Então, é uma questão que envolve o governo do estado, é uma questão que envolve a nossa macro e micro região, porque não adianta nada a gente tocar o pessoal para um canto, tocar para o outro, eu não quero a pessoa aqui, eles que vão cometer crime em outra cidade. Isso não seria cidadão nem solidário. A gente precisa pensar de uma forma um pouco mais inteligente e enfrentar a questão. Não adianta ficar rogando praga, falar que tem que morrer, falar que tem que acabar tudo, porque isso não vai resolver, não é assim que funciona. Então, precisamos olhar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de transparência e com um pouco mais de serenidade. Sem querer, né, vamos execrar aquela parcela da sociedade e tudo mais. Gente, não está aqui uma pessoa que defende o morador em situação de rua ou não defende o morador em situação de rua. Está aqui uma pessoa que quer pensar e conversar para a gente ter uma cidade melhor para todo mundo. E todo mundo é todo mundo. Inclui todo mundo. É o que eu volto a dizer para você. Se você encontrar um morador de rua hoje na cidade, uma pessoa em situação de rua, né? Esse é o termo certo. Uma pessoa em situação de rua. E essa pessoa te pedir ajuda e você quiser ajudar, você sabe o que fazer? Você sabe para onde encaminhar? Você foi orientado? Existe uma política pública na cidade que tenha um sentido para você dizer faça isso ou faça aquilo? Então a gente precisa disso, porque ninguém tem bola de cristal e a gente acaba, às vezes, ao tentar ajudar, atrapalhando. Mas também não fazer nada e como se isso não fosse com a gente, não pode. Então a gente precisa dessa coordenação para que a cidade tenha essa orientação. Isso é indispensável. Vou falar aqui agora porque os recados são para duas pessoas. Na verdade, um é para você, baseado no que disse o vereador Maurílio Moretti. Caso você tenha sido vítima de algum nóia, faça boletim de ocorrência. A polícia precisa ter dados, a polícia necessita das suas informações, porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a pessoa é roubada, rouba o celular, pula o telhado da casa, pega um fogão, pega o fio e a pessoa sequer faz o boletim de ocorrência. Precisa fazer o boletim de ocorrência para que o Estado tenha noção da quantidade de números dessa diferença gritante que infelizmente tem acontecido na cidade. E não vou deixar vocês esquecerem. Para o vereador Leandro Passos, esses nóias que colocam faca na barriga de pessoas para roubar celular, que riscam carro, que invadem a sede da assistência social de Jaú, que é responsável por cuidar das pessoas em situação de rua, nóias e afins, o Leandro Passos diz que eles são vítimas das circunstâncias. O Leandro Passos, como um adicto que deveria saber que esse termo não é o correto, nem aqui, nem na China. Sem intervalo comercial para que você continue com a gente, a Dani agora a gente vai falar sobre outros assuntos importantes para você e a gente começa falando a respeito do título de eleitor. Tá chegando o prazo final para que você possa fazer o seu título de eleitor, corrigir informações necessárias, por exemplo, mudou de cidade, mudou de endereço, quer mudar a zona de votação, ou até também ficar quite com a Justiça Eleitoral e poder votar normalmente.
Antes de mais nada é importante dizer, tá rolando fake news adoidado em grupo de WhatsApp, de gente que falou que não consegue fazer, que não vai poder votar, é tudo mentira. Se você votou normal nas últimas eleições, você vai votar normal nessa eleição também, na mesma sessão eleitoral que você sempre votou, no mesmo local que você sempre votou. Mas Dani, a juventude, é esse pessoal que precisa tirar o título de eleitor, né? E não tá difícil, já inclusive a gente vai exibir um vídeo, mas tá facinho para todo mundo, né? Tá fácil, mas tá acabando o prazo. 4 de maio a gente termina, então nós estamos há poucos dias aí de encerrar esse prazo. Esse prazo é para todo mundo, né? Para quem precisar regularizar o título, para quem precisar ir mudar a zona eleitoral, às vezes você mudou de cidade, ou às vezes você mudou de bairro e precisa estar mais próximo do seu local de votação. Então, para qualquer tipo de alteração, para qualquer tipo de regularização, se você não votou nas últimas eleições, se você tem aí alguma dívida com a Justiça Eleitoral, existe uma multa, mas são multas de R$3, é coisa pequena. É isso que eu ia falar, viu? Você não votou, às vezes a pessoa não vota por protesto, não vota porque prefere ficar no churrasco. Aí hoje você sabe que você não está podendo fazer churrasco igual se fazia antigamente, né? Então, para poder mudar isso, você precisa votar. É a nossa única chance de conseguir algum tipo de melhoria real é através do voto, e nesse caso, esse ano a gente tem eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. São todos eles que são de fato responsáveis pelas nossas vidas. Porque vereador, bem, vereador faz nada, a gente já mostrou aqui para vocês, eles ficam lá pedindo lombada para podar a árvore e tudo mais. Então, é a hora, você pega e fala, tô de saco cheio desse país, não aguento mais, não adianta. Não, você precisa votar, é um voto, é o seu, é da sua esposa, é dos seus amigos, todo mundo votando, quem sabe a gente consegue mudar o país. Eu não concordo que vereador não faz nada, tá? Pode não fazer, mas tem muito que pode ser feito. Sim, sim. Tem muito para fazer. Sim. Mas, de qualquer maneira, aqui somos democráticos, né? Discordamos, exatamente. Concordamos, eu acho que a democracia é isso, é a gente poder dizer. Mas o Boni também sabe que vereador, e ele acha, por isso que ele cobra, pode e pode muito. Pode. E pode muito. É que não faz. Então tá bom. Mas vamos lá, gente. É o último momento, né, pra gente regularizar isso. Então, o pessoal mais velho que não votou, o pessoal mais velho aí que tem aí alguma dívida com a Justiça Eleitoral, é fácil, é só a gente chegar lá na Justiça Eleitoral, que o pessoal atende a gente rapidinho, não tem fila, mas pelo próprio site do Tribunal Regional Eleitoral a gente também consegue ver. Se tiver aí algum valor que tem que pagar, é pouquinho, R$3, alguma coisa assim, imprime ali mesmo a guia, mas isso tem que ser feito essa semana. Isso tem que ser feito aí até o comecinho da semana que vem, e é o tempo que a gente tem para organizar e deixar a nossa vida em ordem. Tanto para que a gente possa, principalmente para que a gente possa, né, dar norte para os rumos da nossa política nos próximos 4 anos, mas também porque o problema de você não estar em dia com a Justiça Eleitoral te traz uma série de complicações na vida. Então, e depois é difícil, né? Então você tem que correr atrás, nada como a gente fazer aquilo que tem que ser feito, né? E essa é uma regra nossa, o voto, e a gente precisa cumprir essa regra. Viu, eleição, a gente sempre falou nas coberturas aqui da Central das Páginas, parceiras que você vai poder acompanhar esse ano, a nossa cobertura inclusive, que a eleição é a maior festa da democracia. E acho que reforça aquilo que eu acabei de dizer, que é basicamente a nossa única chance de tentar começar a mudar as coisas. Porque depois ficar falando, vai fazer abaixo-assinado, não faz. Não adianta, a não ser que um jogo político nacional aconteça para que o que aconteceram aí nos últimos anos, mesmo porque, infelizmente, a nossa democracia é muito nova, né? A gente tem uma democracia muito nova e muito sensível. Então, nada mais justo do que cada um fazer a sua parte, cada brasileiro fazer a sua parte e votar. E você, de Jaú, da região que está nos acompanhando, faça isso. A Dani vai falar, caso queira, mais sobre isso, mas a gente vai ver um vídeo agora. Você pode fazer pela internet, como ela disse, inclusive para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios. Dá para resolver o problema de todo mundo pelo celular. Olha só como é fácil.
Quer tirar o título de eleitor, mas não sabe por onde começar? Vamos lá. Primeiro, separe os documentos necessários: comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto e certificado de quitação de serviço militar. Mas atenção! Essa exigência vale apenas para homens que têm entre 18 e 45 anos, tá? Você também vai precisar tirar uma foto selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto. Separou tudo? Entre no site tse.jus.br e vá até a aba Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Título Eleitoral e em Tire seu título. Desça a barra de rolagem até a opção Iniciar seu atendimento remoto. Selecione o estado e na opção Título de Eleitor, escolha Não Tenho. Preencha os campos, anexe as fotos obrigatórias e confira os dados pessoais. Tudo muito rápido e fácil, né? Ó, vocês viram só como é que é fácil, pelo celular. E sabe o que é legal? Depois você já fica com o título aqui no celular. No dia da votação é só o celular, se quiser também, para facilitar, né, Dan? Basta você levar o celular ou então um documento pessoal com foto e você vai conseguir resolver aí tranquilamente e conseguir votar. Mas o que a gente tem chamado muita atenção, Boni, é do pessoal mais novo. Quem faz 16 anos até o dia da eleição, então você tem que... 3 de outubro. 2 de outubro. 2 de outubro. Se você fizer 16 anos até 2 de outubro, ou se você já tiver 17 anos, você não é obrigado, mas você pode votar. E aí depende exclusivamente da tua intenção, né? Então, esse tempo da juventude é um tempo muito importante, é um tempo onde a gente consegue visualizar o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso futuro. A gente pensa com 16, 17 anos, o que a gente vai querer, né, ser quando crescer, o que a gente vai querer trabalhar, eventualmente continuar estudo, fazer uma coisa ou outra, onde eu quero morar, onde eu não quero morar, e você não vai pensar o que você quer para o teu país, o que você quer para a tua cidade, o que você quer para o teu estado. Esse é um comprometimento muito grande e é um movimento nacional. A gente viu aumentar significativamente o número de jovens. Do final do ano passado até agora, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um dado nacional, aumentou bastante a quantidade de jovens que aí foram buscar o título de eleitor. Tem muita gente engajada, a gente viu reportagens aí na TV de pessoas que se reúnem na escola e estão ajudando os amigos a fazer isso. Então, de repente, você pode ir conversar com o teu pessoal de classe, de WhatsApp e tirar o título de eleitor. Isso é um ato de ingresso na cidadania, de ingresso nos rumos do teu país. Eu acho que o jovem é o maior interessado nisso, por razões óbvias. A gente que já está ficando velhinho tem pouco tempo aí para desfrutar de um país mais politicamente organizado, de uma sociedade mais íntegra, mais feliz. Agora a juventude tem a vida inteira pela frente. Então, por que não assumir já as rédeas desse país e tocar o barco, né? Vamos tocar fogo em tudo, resolvam, decidam, mas precisa tirar o título. E só tem mais uns dias para isso. E é fácil e a gente já te mostrou. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a Central da Notícia. Eu já falo, aqui em Jaú você pode ir até o cartório eleitoral, o Gustavo e todo o pessoal estão lá prontos sempre a atender. O cartório da nossa região hoje fica em 2 córregos também, mas você faça pela internet, é facinho. Custa nada e você coloca rumo, coloca ordem nesse país, ajuda a dar rumo, ordem e progresso de fato para esse país. Ô Léo, volta nas imagens daquele pessoal que vandalizou o ônibus da Paraty, não é a primeira vez. Esse tipo de gente nem precisa tirar título, viu? Porque esse tipo de gente é peso morto da sociedade. Sabe o imposto que você paga? Que eu pago, que a Dani paga, todo mundo paga, vai servir muito em breve para custear essa gente, entendeu? Que é peso morto da sociedade. Essa gente que não está nem aí com o país, pode ficar em casa, dando trabalho para o pai e para a mãe, que não tem coragem de tomar atitude, não precisa tirar título. Quem deve e precisa tirar título? Quem de fato quer um país melhor, quer uma região melhor, quer um lugar melhor para se viver. O resto, quem quer atrapalhar, continua em casa dando trabalho para a família, nem precisa ir atrás de cartório eleitoral. Certo? Minha opinião. Ou então, cria vergonha na cara, para de fazer besteira, tira o título e toma rumo na vida, né? Eu prefiro assim. Que também tem jeito.
Tem jeito, todo mundo, viu? Eu sou contra aquela frase que pau que nasce torto não se endireita. Endireita, nem que seja no pau, mas endireita, viu? Outro assunto importante, gente, e a gente tá chegando próximo da data também, é em relação ao alistamento militar. Aí você vai pegar e vai falar assim, nossa, Rodrigo, mas por que você vai falar de alistamento militar? Porque temos aqui uma advogada, comentarista, que entende tudo e vai dizer o seguinte, Dani, a pessoa é transexual, é travesti, é homossexual, é o nome que quiser, é gay, que é o máximo que eu permito que chamem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Ela nem precisa sequer passar por todas as etapas do tiro de guerra, da seleção, é isso mesmo? Então, gente, vamos entender uma coisa em primeiro lugar, né? Existem, hoje, a gente precisa, né? Quem gosta e quem não gosta está na mesma condição. As leis, as regras, elas servem para a gente seguir. Pode ter uma lei que você não goste, ainda assim você tem que obedecer. E pode ter uma lei que você gosta e o outro não goste, ainda assim todo mundo tem que obedecer. Uma das questões que nós temos hoje é uma dificuldade muito grande em compreender que existem pessoas homossexuais, existem pessoas que são travestis, existem pessoas transexuais. O que são todos esses nomes? O que significa tudo isso? Vamos tentar falar de um jeito bem simples e o que tem a ver com a justiça militar, e o que tem a ver com o tiro de guerra, com o serviço militar obrigatório. Primeira coisa, todos os meninos que completam 18 anos este ano precisam buscar a junta militar e se alistar, porque o tiro de guerra, o serviço militar é obrigatório. Então agora, até o mês de junho, precisa comparecer, tem que ir lá e dizer, olha, eu sou, né, um cidadão brasileiro, faço 18 anos, estou aqui me apresentando para o tiro de guerra, para o serviço militar. O que vai acontecer nesse momento, quando você se apresenta? Vamos pensar primeiro no homossexual. Imagine uma pessoa homossexual e que não quer conviver com a rotina do tiro de guerra. Porque, vamos combinar, gente, algo altamente masculinizado, de uma certa forma violento, e veja, muitas vezes inapropriado, dependendo da condição da pessoa. Por quê? Porque pode ser alvo de piada, pode ser alvo de brincadeira de mau gosto, pode ser alvo até de coisas mais graves. Agora, piada, brincadeira de mau gosto e todas essas coisas são nomes bastante simples e singelos, e aqui eu já estou me corrigindo, para alguma coisa que é crime. Então, hoje, né, a transfobia, a homofobia, né, essa violência, porque a gente não concorda, é porque eu acho que está errado, você acha que está errado, guarda para você. Você não pode agredir, você não pode externar, né, opiniões preconceituosas, discriminatórias, você não pode ofender, porque isso é crime. E é um crime imprescritível, é um crime seríssimo, gravíssimo, não pode acontecer. E aí a pessoa que se sente coagida, se sente desconfortável, ela pode, no momento do alistamento, o homossexual. É um menino que tem a sua identidade, ele é menino, ele tem a sua identidade, mas ele se relaciona com outros meninos. Ele pode fazer uma declaração no momento em que ele se alista e dizer assim, por uma questão de convicção de identidade, eu não quero fazer o tiro de guerra, eu não quero prestar o serviço militar. Ele vai chegar lá, vai apresentar o documento, vai mostrar que tem a idade para tanto e vai dizer, por questões de identidade, eu não quero fazer o tiro de guerra. Só isso. E ele não fará. Não tem espaço para discussão. Ele não fará. Pode acontecer duas coisas. Ele pode ser dispensado imediatamente, já ter ali a reservista dele, ou pode ser determinado um serviço alternativo. Algumas repartições, algumas juntas militares determinam esse serviço alternativo. Trabalhar, por exemplo, lá na própria junta militar, não no tiro de guerra, mas na junta militar, trabalhar com a questão burocrática, alguma questão alternativa pode ser determinada, uma prestação alternativa pode até ser determinada. Mas no mesmo período do tiro de guerra, pelo mesmo tempo, mas normalmente o que acontece é a dispensa. E não precisa ser dito mais nada, você simplesmente pega uma folha de papel e leva escrito.
papel comum, uma folha de caderno e leva escrito. Eu, fulano de tal. Tipo a cola do Boni. Aqui. Tipo a cola do como Boni. É aqui. Isso mesmo. Deixa eu fechar aqui para todo mundo ver. Olha como é que é a cola do Boni. Olha colinha. Só. Não, Léo. Não? Tá bom. É de próprio punho. Vai, seguimos. Um pedaço de papel, uma folha, arranca uma folha do caderno, escreve eu, fulano de tal, RG número tal, residente na rua tal, por razões de identidade, não quero fazer o serviço militar obrigatório. Não quero estar por questões de identidade. E ponto. Não precisa escrever mais nenhuma linha. E você tem que ser atendido porque é lei isso. E é uma lei que tem anos, desde 1991, e as pessoas não sabem disso. Agora vamos para uma outra situação. Então essa ficou clara? Sim. Muito bem. Uma outra situação, que é o transexual. Quem é o transexual? E a gente sabe que isso, a cada dia mais as pessoas transexuais estão tendo coragem de dizer, gente, transexualidade não é uma coisa nova não, sempre existiu, só que as pessoas, elas preferiam não externar essa condição por medo, por vergonha, enfim, por uma série de razões, e hoje as pessoas estão mais tranquilas para isso. Transexual é aquela pessoa que nasce e é identificada com um gênero, mas se encontra, se enxerga, se identifica como um outro gênero. Eu nasci como menina, mas eu me enxergo como um menino. Eu nasci como menino, mas eu me enxergo como menina. E pode acontecer duas coisas nesses casos. A pessoa pode mudar de nome, o que a gente chama até de nome social. É muito simples isso, você vai no cartório e pede alteração de nome, é um procedimento muito rápido, garantido por lei. E também tem a possibilidade de você fazer uma transição hormonal, tem a possibilidade de você fazer até uma cirurgia para redesignação sexual, tem uma série de questões, mas basta a mudança do nome para que você já tenha os seus direitos. Então vamos lá. Se você nasceu um homem e se entende uma mulher e pediu a alteração e você então tem o nome social de mulher, você não precisa fazer o tiro de guerra. Você não deve nem comparecer, você não tem que ir. Você é considerado uma mulher, então mesmo tendo uma identidade de menino no início da tua vida, quando você faz essa transição e você passa a ter o nome e o gênero feminino, você não precisa sequer comparecer ao tiro de guerra. Se for o contrário, você nasce como uma mulher e faz a transição para o sexo masculino, então você está na mesma condição do homossexual. Você vai comparecer e vai fazer uma declaração simples e dizer que você não quer prestar o serviço militar. Gente, esse é um assunto super delicado, esse é um assunto desconfortável para a gente conversar. Mas esse é um assunto real, que pode estar dentro da tua casa, pode estar na casa do teu parente, pode estar na casa do teu vizinho. E a gente tem que entender uma coisa acima de tudo. A gente precisa ter amor, ter acolhimento e ter respeito. Se eu sou a Daniela que eu sou, é porque eu me garanto nesse direito e porque você que está me ouvindo garante que eu seja a Daniela que eu sou. O Rô é quem ele é porque ele se garante nesse direito e porque nós todos garantimos para ele esse direito. Ninguém tem o direito de tirar a identidade do outro. O que o outro é e o que o outro quer ser, a gente concorde ou não concorde, não é problema nosso. E se você quer fazer alguma coisa de bom para essa pessoa, é olhar para ela com amor e com afeto. Essa é a nossa obrigação cristã, social, cidadã. Qualquer coisa diferente disso vai contra qualquer norma de convivência, de cidadania, mas principalmente vai contra a lei. E é crime, gente. Então, acolher e permitir que as pessoas vivam as suas verdades é a coisa mais bonita que a gente pode fazer pelo outro. Seja ela qual a verdade que ele quiser. É mais ou menos assim, você quer que teu filho siga por um caminho e ele quer seguir outro. Ele tem que ser feliz. Ele tem que fazer aquilo que lhe faz feliz. A gente precisa entender isso. Pô, mas não era isso que eu queria. Ah, mas tem tanta coisa que eu queria e também não deu certo, tanta coisa que a gente queria e não deu certo. Então, principalmente no que diz respeito ao outro. Esse é um problema do outro. E se você que está me ouvindo é mãe, é irmã, é pai, é tio de alguém homossexual, transexual, estica a mão, fala para ele que ele não está sozinho, fala para ela que ela não está sozinha. Dá para ela aquilo que ela mais precisa, amor, acolhimento e a certeza que ela pode ser o que ela realmente é. É mais ou menos sobre isso.
Se ficou alguma dúvida, joga aí as perguntas nos comentários, a gente pode responder, a gente vai esclarecendo, mas a ideia é essa. Vale muito para você que está nos ouvindo e que faz 18 anos e tem até agora o final de junho para resolver essa parada que também te complica se você não fizer. Exato, viu? E caso esteja faltando essa aceitação, esse amor, esse respeito dentro da sua casa, pode mandar mensagem pra gente, a gente bate papo, conversa e até onde der, a gente sempre está aqui disposto a te ajudar. Tô falando a gente porque eu conto com o apoio da Dani, inclusive, para isso. Dani, mais uma vez, muito obrigado de verdade por nos atender sempre com questões tão pontuais, como você disse, é um assunto delicado, é verdade, tem muito machista por aí que meu filho vai fazer tiro de guerra, se não fizer, para com isso, os tempos mudaram, meu Deus do céu, as coisas não são mais assim, inclusive, aliás, ó, eu vou falar uma coisa, antes da gente encerrar, eu vou sair completamente desse assunto. Antes de eu te fazer a colocação, eu vou pedir para o Léo, você que quer fazer o seu alistamento militar, precisa fazer o seu alistamento militar, também dá para fazer pela internet e a gente te mostra como agora. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Viu? É só ir acessar o site do Exército aí e aí você vai saber todos os caminhos do que fazer, o que não fazer ou como não fazer. A Dani já explicou. Ô Dani, aqui a gente tava falando sobre isso, né? Eu, na verdade, puxei o assunto do machismo, mas olha o que eu escutei hoje. Aliás, eu queria que você respondesse isso. Sem citar nomes, tem muito homem machista, infelizmente. Homem, obviamente, né? E aí hoje eu presenciei uma cena de uma mulher que convive há 20 anos com um homem, esse homem é mais velho, e ele se acha dono da mulher. Eles não são casados no papel, certo? Só que assim, a mulher tem que fazer comida, tem que lavar roupa, 11 horas o arroz, feijão e bife tem que estar pronto, porque senão faz bico, e etc, etc. Se a mulher resolve ser mulher e dar um basta nisso tudo, a história não acaba assim, né? Depois de 20 anos de convivência e tudo mais, eu não vou te dar nada, eu te ponho na rua e pronto. Não é assim, né? Não, gente, a união estável, ela está regulamentada há muito tempo, né? E hoje isso acabou, né? Há algum tempo a gente já tem essa tranquilidade. Inclusive, você sabe que tem uma coisa interessante, que quando você não quer isso, por outras razões, vamos dizer assim, não tem os 20 anos, mas você começa um relacionamento para evitar essa confusão patrimonial, a gente tem um negócio que se chama contrato de namoro. Às vezes é preciso fazer isso no começo, vou ficar 1, 2 meses com a pessoa, você tem medo que pode não dar certo, existe até essa possibilidade. Mas depois que você já ficou um tempo e que você se apresenta como um casal para a sociedade, não tem um prazo certo. Agora, depois de um certo tempo, não tem mais discussão nenhuma. Então, no caso, 20 anos, há um casamento. Para os efeitos da lei, é como se você tivesse casado de papel passado, como a gente costuma dizer. Todos os direitos garantidos. Tudo que foi constituído pelo casal ao longo desse período é dividido sim. E não faz a menor diferença quem trabalhou fora e quem trabalhou dentro, porque no fundo, você tem trabalho para dentro e para fora de casa. Não faz a menor diferença quem trabalhou fora, quem trabalhou dentro, quem trabalhou só fora, porque tem muita gente que trabalha dentro e fora, né? Não faz diferença nenhuma. O que foi constituído é dividido entre os dois. Então não tem esse papo que não tem direito, que vai sair com uma mão na frente e outra atrás, não tem nada disso. E também não tem esse papo, que essa é uma dúvida recorrente, Boni, das mulheres. E se ela resolver pegar as coisas dela e deixar o cara e falar, não quero mais isso, chega e pôr um basta, né? Chega de humilhação, chega dessa submissão e dessa violência toda. Ela perde os direitos dela? Nenhum. A mulher
que deixar a residência para justamente colocar um fim nessas situações de abuso, seja ela qual for, do tamanho que ela tiver, ela não perde direito nenhum. Ela coloca um fim e até aquele momento do fim, o que foi feito constituído pelo casal, que está só no nome do marido, só no nome da mulher, não faz diferença nenhuma, é do casal e vai ser dividido entre os dois. E se precisar de pensão, vai ser dado também. Certo. Eu tô aqui atravessando pauta, ó, a Lud, vocês sabem, estreia o Mais Que Mãe, não esta semana, semana que vem. A Dani vai estar participando, porque esse final de semana, uma mulher e sua enteada a mulher foi agredida pelo seu companheiro lá no Frei Galvão. E aí, dos comentários, a gente conversando, eu com a Dani, com a Lud e tudo, surgiu a ideia de uma pauta muito bacana. Muitas mulheres, o legal é ver as mulheres se expondo, né? Isso é muito legal. E essa exposição não é uma exposição ruim, não. É a mulher levantando a bandeira da liberdade e dizendo, eu passei, eu comi o pão que o diabo amassou, 16 anos, 18 anos, 15 anos, e hoje eu sou feliz, sou livre porque eu consegui isso, eu consegui aquilo. Então a Dani e a Lud vão falar a respeito disso. Sexta-feira a Dani está de volta aqui nas páginas parceiras com o Convívio ao Vivo, que vai estar cheio de sorteio, inclusive, para vocês, em um pedaço do programa. Se tiver dúvidas, as dúvidas de hoje serão respondidas nos próximos programas transmitidos pelas páginas parceiras. E agora sim, Dani, obrigado, viu? De coração, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma semana de 5 dias, né? A gente tinha desacostumado, né? Exatamente. Aliás, essa tem 6 dias. Mas tá tudo certo e uma semana linda, cheia de amor e de paz pra gente. E vamos trabalhar. Ó, qualquer dúvida a respeito do que a gente falou, você pode mandar o WhatsApp, você pode mandar inbox, você pode fazer o que quiser, que a gente faz chegar até a Dani. A gente, caso seja um caso específico, não publicável, a gente faz chegar na Dani do mesmo jeito. O importante é que você fique sempre muito bem informado. E com imagens da Matriz de Jaú, às 8 horas e 31 minutos, a gente encerra esse boletim desta segunda-feira, te desejando uma excelente semana. Fique bem, a gente se encontra. Até mais. Tchau.